Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. Hoje o nosso convidado é um dos maiores nomes do xadrez piraiense, Sérgio Busquete, um multicampeão com quase 60 títulos locais, incluindo títulos de circuito, xadrez rápido, xadrez relâmpago e xadrez clássico. Sem dúvida, uma das figuras mais importantes e um dos melhores jogadores da história do xadrez piraiense. E aí, tem jogado algumas partidas online ou não? Pois olha, ultimamente, como eu tinha falado para você aquele dia lá, tô com uns problemas aqui domésticos, né? Aí tive que parar um pouco de jogar, mas vamos ver se a gente volta de novo, né? Essa quarentena aí me fez descobrir algumas habilidades que eu não tinha, né? Tipo pedreiro, carpinteiro, pintor. Então estamos correndo aí, né? Tá certo, talentos escondidos, né? Pois é, talvez quando eu voltar ao trabalho normal, talvez nem volte fazendo isso mais, né? Já, como tem outras habilidades que eu descobri. Verdade, faz sentido. E daí, cara? Então, agradecer você aí por ter nos concedido essa honra de ter você aqui como nosso convidado no podcast Xadrez Piraí. Muito obrigado aí pela sua presença. O convite, Maurício. Então, Sérgio, vamos começar falando um pouquinho do teu início, com quem que você aprendeu a jogar, com quem que você jogava. Isso aí antes do clube, né? Não sei, acho que você começou a jogar o quê? Em 93, 94, por aí? Então, Maurício, na verdade, foi até um pouco depois. Na época, lá em 1996, a gente se reunia no salão do Maico Ribeiro, e todo mundo ali, dos meus amigos ali, né? Todos jogavam. Tinha uma salinha no fundo do salão do Maico lá, e todo mundo começava a jogar, e todo mundo brincando lá no xadrez, e eu o único que não sabia, né? Só sabia jogar damas, né? Então, eu tentava, assim, eu olhava, achava bonito, mas eu imaginava que eu jamais teria capacidade até de aprender a jogar xadrez, né? Até que um dia, eu tava lá, o Vinícius Folador Auer, um dos amigos que ficavam também lá, né, no salão, pedi para ele ensinar a mexer as peças, né? E ele pegou e ensinou, né? Me ensinou ali, aprendi a mexer. Levei, acho que mais ou menos um mês para aprender a mexer o cavalo, né? Como todo mundo. Fazia L maiúsculo, até para fora meus do L's tabuleiro, também eram cavalo ia, né? diferentes. Então, mas enfim, pelo menos eu consegui aprender a mexer as peças, né? E ali foi, né? Então, mas foi muito precário até a situação ali, porque daí, na época, e assim como você sabe, você é também da mesma época, a gente não tinha essa possibilidade de treinar ou fazer alguma análise no computador. Na verdade, não tinha. Na verdade, eram poucas pessoas que jogavam e ninguém tinha recurso para poder ter um livro assim bom de xadrez, internet, computador, essas coisas. A gente nem imaginava que poderia auxiliar no xadrez, né? Então, o que a gente conseguia na época eram uns xerox de uns livros espanhol. Então, eu não sabia espanhol e nem xadrez. Então, você imagina o quanto que era difícil, né? tinha que tentar estudar por aquilo lá, mas era o que tinha, né? Era tipo ver as figuras, né, Sérgio? Era bonito ver os diagramas só, porque o resto eu não entendia nada, né? Mas enfim, né? Então, daí, quando o Vinícius me ensinou a mexer as peças, eu gostei, achei bem bacana. Só que tinha um problema, né? Toda vez que eu jogava, eu perdia, assim como qualquer iniciante. E aquilo começou a me frustrar, porque me incomodava muito, porque eu pensava, poxa, né? O que adianta só saber mexer as peças e também não ganhar nenhuma partida? E não ganhava mesmo, né? E fiquei meses jogando e não ganhava nada, né? Aí, até que um dia me deu um estralo na cabeça e falei, não, acho que o segredo é estudar, né? É tentar ler alguma coisa. E assim foi feito, né? Com alguns xerox, até que principalmente o Carlos Bolivar, né? O Carlinhos Bolivar tinha. Daí a gente acabava dando uma lida, via alguma coisa, aprendia uma abertura e outra, até que abriu né? Foi inaugurado o Clube de Xadrez, né? A partir dali teve uma nova época para o xadrez aqui de Piraí do Sul, né? Porque até então todo mundo que eu sabia que jogava tinha os seus próprios recursos ali, né? E totalmente limitado, né? Recursos finitos, né? Porque não tinha outra forma de estudar e ninguém conseguia passar muito daquilo que já sabia.
Então a gente ficava por ali. Não jogava torneio fora, porque ninguém tinha. Na verdade, a gente não tinha muito conhecimento, não tinha muito torneio próximo aqui. A gente ficava sempre girando no mesmo lugar, né? Ninguém, infelizmente, ninguém acabava evoluindo naquela época. Até em 1997, quando foi inaugurado o Clube de Xadrez, né? Aí foi uma nova era para o xadrez Ipiraí. Eu lembro que o primeiro torneio que eu fui jogar fora foi em maio de 1995. Fui eu, Paulo Brizola e o Reinaldo, falecido Reinaldo, né? Eu não lembro se foi o Ziarek ou quem que convidou, ou eu vi no jornal. Eu acho que eu vi no jornal que ia ter um festival de jogos de mesa lá em Castro. E ia ter jogos de trilha, dama, xadrez e tênis de mesa. Na época eu fiquei bem louco para jogar tênis de mesa. Só que daí o Paulo Brizola comentou Só que daí o Paulo Brizola comentou comigo que queria ir jogar e tal. Eu falei, então vamos. Pegamos ali um Princesa dos Campos aí se mandamos para lá. Foi no ginásio esporte Pagnaco, lá em Castro. E aí chegamos lá, só que assim, não era um torneio como a gente hoje está acostumado a jogar sistema suíço, ou todos contra todos, ou eliminatório, enfim. Não, ele chegava lá, olhava para você, pode sentar ali e já joga vocês dois. E ali, eu cheguei lá. Bem aleatório, mesmo. A gente chegou lá e eu falei, vou conhecer uns caras de fora e tal, jogar, né? Aí joguei 3 partidas. Joguei a primeira com o Paulo, depois joguei com o tal de Alex, e depois, por último, joguei com o Reinaldo. Aí com o Paulo eu tive um bom resultado, foi uma boa partida. Esse Alex era meio fraquinho. Em 95 eu já jogava mais ou menos, né? Eu sempre fui um bom capivara, né? Mas o enxadrista aí era mais ou menos. E depois com o Reinaldo eu acabei perdendo, porque o Reinaldo era um jogador muito forte, né? Era um jogador muito agressivo. Não sei se você chegou a ter uma partida com o Reinaldo. Eu não sei se você chegou a jogar uma partida com o Reinaldo já. Não, nunca joguei. Na verdade, só ouvi falar que ele jogava muito bem, que era um jogador forte, mas nunca tive a oportunidade e, né, infelizmente, nunca mais vou ter, né? Mas eu ouvi falar muito dele. Tanto ele quanto o Paul, eu nunca joguei com eles, com nenhum dos dois. E sempre ouvi falar muito bem deles, assim, que eram jogadores muito fortes. E como eu falei, na época, sem recurso nenhum, não tinha outra opção, não tinha como estudar. Então, o deles era talento mesmo, né? Era uma coisa natural. O Anderson, você também nunca jogou com ele? Não, nunca joguei contra ele. Nunca tive a oportunidade de jogar contra ele. Eu tive algumas partidas bem bonitas contra ele. Tem umas partidas do Bolivar também contra ele, bem bonita. Tem uma partida do Michael, que eu acho muito bonito, que o Michael ganhou dele, o Michael Ribeiro. E, enfim, que na verdade, eu acho que em 93, se eu não me engano, ele se mudou para Lapa, ele foi trabalhar por lá. E até na época a gente estava tendo um campeonato, que a gente jogava os finais de semana ali no Carlinhos Bolivar. E esse campeonato acabou que a gente não conseguiu encerrar ele, porque daí o Anderson foi embora para Lapa. E acho que um ou outro também acabou tendo algum outro compromisso. Esse campeonato nunca se encerrou, digamos assim, oficialmente. Mas eu lembro que eu estava... tá aberto o campeonato ainda. O campeonato está em aberto. O campeonato mais longo do mundo. Eu joguei todas as minhas partidas. Se eu não me engano, eram 12 participantes. 12 ou 10. Eram 10 participantes. Eu fiz 7 de 10. E o Paulo e o Jairo, não sei se... O Jairo acho que não é do teu tempo, Jairo Domingues. Jogava muito bem também. Não. Eles estavam com 8 de 10. As 3 que eu perdi pro Jairo, perdi pro Paulo e perdi pro Carlinho Bolivar. E eles que estavam liderando. Eu acredito que, pelo que o Paulo comentou comigo, que o Paulo tem uma memória muito melhor que a minha, ele falou que ele não poderia ser alcançado. O único que poderia... na verdade, ele não podia ser alcançado por mais ninguém, a não ser o Jairo, que já estava com 8, mas o Jairo já tinha terminado as partidas dele, né? E acho que no confronto direto, acho que o Paulo ganhou dele, alguma coisa assim. Mas era uma época bem, bem interessante. Você falou dessa época do Michael, lá no salão. Eu também já joguei muitas partidas no salão. Mas nessa época, tipo, o teu irmão, o Marcos, ele já jogava. Ou ele aprendeu lá também no salão?
Jogava, eu não sei dizer exatamente da onde que ele aprendeu, se talvez foi, se foi no salão também ou se foi no outro lugar. Mas eu acredito que se ele sabia mexer as peças, ele aprimorou ali no salão, né? Porque daí ali jogava todo dia. Eles ficavam o dia inteiro jogando ali atrás ali do salão. Então todo mundo ali estava tentando ter uma evolução, né? Mas era uma evolução só na prática, né? Ninguém ali estava estudando, era só. É porque daí tinha gente um pouco mais forte. E não adianta, quando você não tem outro recurso a não ser praticar, você tem que pelo menos jogar com alguém que seja mais forte que você, né? Sim. Então, na época, né, você jogava, naquela época do salão, você, né, o Maurício era o mais forte de todos, né? A gente se inspirava em você para tentar ter um nível de xadrez um pouco melhor, né? Claro que eu tava tentando só saber mexer as peças direito, né? Mas... Tava muito além do esperado, né? Mas depois que você evoluiu, ninguém mais te alcançou. Eu acho que, assim, a gente teve muita sorte, que a gente teve muito jogador bom. Eu acho que, digamos assim, entre aspas, no meu auge, eu sempre fui um jogador muito bom de xadrez relâmpago. Eu lembro que eu cheguei a ganhar, acho que 4 anos seguidos, a Copa Piraí de xadrez relâmpago. Eu gostava muito do relâmpago. E naquela época, essa época que eu ganhei, era com o relógio raiz, né? O relógio de ponteira, não tinha acréscimo, né? Sim, relógio analógico, aquele de madeira, né? Tinha que moer o relógio, né? Tinha que fazer de tudo para jogar. É. Mas assim... Não, e era interessante que tinha até umas malícias de você bater forte no relógio para cair a seta, né? Porque às vezes não tava ainda na época de cair, mas você batia com vontade para cair a seta, né? Era até umas malícias dessa, né? Acho que o único jogador que a seta é incaível é o Jaime Suni. Eu nunca vi ele perdendo tempo. Sabe? Eu não sei se... Ele é muito, muito rápido. Eu não sei se você estava junto. Estava, lembrei, você estava. Até eu estava de árbitro num torneio que a gente foi jogar no Canyon. Sim. Eu lembro. Ele chegava sempre atrasado, inclusive, no jogo, né? Eu lembro que teve uma situação com ele e o Fabrício Grellman, que o Fabrício estava melhor na posição e tal, e a seta do Sunier caindo, eu falei, puta merda, vou ter que tomar decisão aqui, né, e tal. E era complicado, né, porque naquela época já não podia acusar a seta e tal, né, tinha que ficar quieto, né. E eu sei que no fim das contas ele achou um perpétuo lá e acabaram empatando. Eu lembro que teve uma decisão que eu tinha tomado também, acho que foi tu contra o Tainan, que você deu um cheque, ele tocou na dama e aí acho que ele não... Ele viu que... Isso, daí ele não tinha visto, daí que eu tive que chamar até o árbitro, né? No caso, na época era você, né? Assim, então o menino acabou chorando lá. Coitado, ele era muito piazinho ainda, né? Mas assim, era muito novinho, né? Cara, e realmente a partida até tava melhor para ele a partida. Aquele torneio para mim foi uma grande surpresa e ali foi um divisor de águas para mim, porque era uma das primeiras competições. Eu nunca tinha arbitrado uma competição ali com grandes mestres jogando, mestre internacional. O Martelo também estava de Ponta Grossa, estava numa época muito boa, jogava muito bem. Né? O Fear estava jogando. Sim, eu lembro. Mas o grande nome na época ali era o Sunier, né? Era o Sunier, né? Pois é. E o Sunier, na verdade, acho que só não foi melhor, porque acho que de 6 partidas, 5 ele chegou atrasado, né? Então daí ele já chegava quase com o tempo estourando, né? Eu não sei o que ele conseguia demorar tanto para chegar no salão de jogos lá. Eu não lembro, acho que ele ficou em terceiro. Eu não sei se não foi se não me engano, acho que foi o Frederico Matsura que ganhou, não foi? Acho que foi o Frederico, ou eu sei um que foi muito bem também, eu não sei se foi campeão, mas acho que ele ficou ali no top 5, foi o pai do Fear, né? O Luciano Fear foi muito bem. Eu lembro dessa época. Serginho, voltando um pouco mais no tempo, que isso aí acho que já era ali em 2001, 2002, mas voltando um pouquinho mais no tempo, teve 2 competições que eu não fui com vocês. Eu queria ver se você lembrava de algumas coisas que você possa contar pra gente. Acho que foi em 97, que foi o primeiro Jojups. Eu acho que foi o Júnior que foi com vocês. E quando a gente foi vice-campeão nos jogos colegiais, acho que vocês foram jogar em Roncador. Eu também não pude ir. Você lembra alguma coisa dessas 2 competições? Sim. Eu lembro vagamente, Maurício. Eu acho que talvez é o contrário. O Jojups foi em 98 e os Jogos Escolares foi em 97. Acho que é isso. Porque eu fui em três juventudes, né? Eu fui em 98, 99 e 2000. Então, bom, vamos falar sobre os Jogos Escolares, né? Que foi em 97, que teve a fase regional, que foi aqui em Piraí. Na época, a nossa equipe era formada, né, por mim, o Cleiton Facini
e o Ed Carlos Carneiro. Eu não me recordo se o Éder Renz fazia parte da equipe. Eu acho que o Éder fazia parte da equipe também. Isso. Então, na época era assim, você jogava partida relâmpago, rápido, e também tinha a partida convencional, por equipe. Tanto no relâmpago quanto no rápido eu não consegui me classificar. Acho que nenhum de nós, na época, conseguiu se classificar. E no convencional, por equipe, a gente se classificou. Então, daí a gente foi, né? Tempos depois, a gente acabou indo para a cidade de Roncador jogar a final dos Jogos Escolares. Mas digo para você, era um xadrez precário que a gente tinha. Era um pouco além de saber mexer as peças, né? Então, a gente estava ainda muito no início do xadrez nosso. Então, foi bem complicado, assim, a gente não tinha malícia nenhuma, e o que realmente foi muito sofrido foi uma falta de um técnico que pudesse orientar melhor. Porque, claro, o Júnior tinha a boa vontade e tudo, mas ele não era um técnico de xadrez. Não. Ele era um técnico de vôlei, ele estava ali tentando, professor, claro, colaborar com a gente. Mas a gente não tinha noção muito do que estava fazendo e ele também não sabia o que fazer, né? A gente foi meio perdido naquele lugar lá. Mas, enfim, lá em Roncador foi até engraçado, porque a gente já começou mal, né? A gente chegou lá um dia antes. Daí nem iam abrir a escola pra gente lá, né? Daí, com muita conversa, a diretora liberou a escola pra gente ficar um dia antes lá. Não sei quem que resolveu daí ver a data, e realmente a data era um dia depois. Chegamos um dia antes lá. Ficamos um dia lá. A sorte que estava tendo uma festa na cidade e tinha no centro lá, numa praça, estava tendo corrida de kart. Aí a gente passava o dia inteiro lá olhando os kart, eu aprendi tudo sobre kart. Xadrez muito pouco, mas sobre kart eu sabia bastante daí, né? Naquela época. Mas continuando, eu sei que lá foi muito, como eu falei, quando o nosso xadrez era precário, a gente não teve nenhum bom resultado lá, a gente jogava e não sabia exatamente controlar, a gente não sabia controlar tempo no convencional. Na época ainda tinha aquela questão de fazer 23 lances em uma hora, né? Então, quando você via, faltava 2 minutos e tinha mais uns 5 lances para fazer, né? Era muito chato. Era bem difícil, né? A gente não tinha malícia, tinha pouco xadrez e pouca experiência, né? Então era bem sofrível o nosso xadrez, falar bem a verdade. Né? Na época, quem jogava melhor de nós era o Ed Carlos, né? Ele ainda... E daí lá em Roncador também, acho que talvez tudo isso, a pressão de estar jogando lá, porque a gente era muito novo, a gente era piada e tudo, a gente não tinha... Hoje os meninos começam a jogar aí com 7 anos, aí estão jogando torneio fora. Imagina eu tinha acho que 14 anos na época lá, nossa, nunca tinha saído de casa para jogar. Foi assim, uma pressão, um nervosismo, coisa que não precisa, mas, né, era o que acontecia. Então lá em Roncador né, infelizmente a gente não teve um resultado bom, nem lembro que posição que a gente ficou, mas ficou muito, muito para trás, sabe? Então a gente não tem assim muita coisa a recordar, né? Claro, a viagem foi legal, tudo, mas não de xadrez mesmo foi muito pouco para se recordar, porque a gente foi muito mal. Com relação ao Jujupes 98, que foi na cidade de Cascavel. Só um parênteses aqui, Serginho. Sim? Na regional, aqui foi em Piraí, 97. Na verdade, a gente surpreendeu as equipes, né? Porque a gente ficou à frente da equipe do Bagosi. Sim. Muito forte, né? Eu acho que na época... Sim, era um colégio particular de Curitiba, né? Isso, a gente conversou entre nós para sacar o Éder, né? E deixar o Facine. Sim. E aí a gente acabou ganhando 2-1. De Boipiranha, exatamente. E aí a gente conseguiu Assim, realmente, pelo... de Curitiba, né? A gente ficou atrás acho que do Cefete na época e da Federal. Não, a gente foi em segundo. Eu não lembro qual que era. Colégio Estadual do Paraná. Não. Tinha Colégio Estadual do Paraná. Eles ficaram em terceiro. E também tinha o Cefete. Exatamente. Mas então, realmente... Bom, pelo xadrez que a gente tinha, a gente fez milagre, né? Eu confesso que jamais ninguém esperava o resultado que a gente teve. Até foi algo inacreditável. Mas, de fato, foi um pouco mais de sorte do que de habilidade do xadrez. Sim. E também foi minha primeira medalha. As coisas se encaixaram melhor pra gente. Sim, né? Com certeza. Tudo acabou encaixando, né? Pelo menos no convencional. Na verdade, exatamente. Foi a sorte, foi realmente a substituição, colocar Boipiranha e tudo mais, porque se fosse... como eu digo, a gente tem que ser sincero sempre, né? Não pode querer dizer que a gente foi com um extremo mérito.
Na verdade, no xadrez, a gente não pode dizer que teve sorte, mas aquilo lá foi um pouco de sorte, um pouco de malícia ali para escalar a equipe e tudo mais. Mas no xadrez mesmo, tecnicamente falando, a gente era muito fraco ainda, Sim. né? Naquela época a gente estava engatinhando no xadrez, né? A nossa foi a primeira equipe, né, que eu compus. A primeira equipe de escolares e a primeira equipe de Jujubes. A gente não sabia nada sobre nada. A gente tinha que ir descobrir as coisas, né? Então todo mundo a parte boa é que todo mundo era calouro, então ninguém podia sacanear ninguém lá na época. Tinha um menino muito com relação a trote. Tinha um menino muito forte no Jocopos aqui no 97, que acho que ele era de Embaú, que a gente não conseguia pronunciar o nome dele. Eu acho que era Sprout. Sim. E daí sim. eu para me referir ele, eu falava as aventuras do Barão de Munchausen, porque eu não conseguia falar o sobrenome dele. Não, ele tinha um sobrenome estranho e ele era estranho por si só, né? Então já era bem difícil, né? E também, sabe, realmente tinha 3. Tem uma lembrança desse campeonato, foi o primeiro campeonato que o Hernani Schoma participou fora de Curitiba. O Schoma eu não lembro dele, porque acho que ele era mais novo, né? Isso, ele estava no B. Exatamente. O que eu tem algumas coisas assim que eu me recordo daquela época. Tinha um rapaz, era Gilberto Connor, que jogava por Connor. Jogava pelo Cefet. Não sei exatamente assim. Jogava pelo Cefet. Isso, jogava pelo Cefet, que era muito forte, e era na época o treinador, o técnico deles era o Oswaldo. Então, eles sabiam muita cilada, muita técnica. E do jeito que esse menino jogava, esse Gilberto, né? Ele jogava uma inglesa assim meio estranha, que sacrificava quase tudo. E o Michael Ribeiro, nosso amigo, tentou pegar alguma coisa e sempre estava jogando esse sistema, assim. Às vezes dava certo, às vezes não. Mas eu achei interessante porque o Michael nunca mais mudou a linha de jogar, a não ser daquela forma agressiva que era sacrificando praticamente todas as peças que ele tinha, ele sacrificava para ver o que acontecia, né? Muitas das vezes dava certo, né? Claro que outras vezes também, quando pegava um jogador mais forte, era meio complicado, né? Não conseguia passar muito tempo jogando sem faltando bastante peça, né? Que era o que acontecia. E também tinha um outro rapaz que era o Adolfo. Sim, Adolfo Pereira. Que era de Curitiba. Mas Adolfo Pereira, ele no colégio. Ele jogava muito bem. Ele ganhou, acho que o Rápido, ganhou o Relâmpago, ele ganhou tudo na época lá. Mas nunca. Interessante que nunca mais eu vi ele jogando. O técnico dele era o. Não sei se ele tem jogado. O técnico dele era um altão. Não sei se você lembra dele, que a gente chama ele de Camelo. Era o técnico. Sim. Você falou do Michael. E o Michael uma vez me falou uma coisa interessante. Aí, Michael, você tem que estar aqui qualquer hora, hein? O Michael uma vez me falou uma coisa interessante. Eu não sei se você já percebeu, mas já deve ter percebido que você já jogou com o Michael bem mais vezes do que eu. Mas o Michael, quando ele perdia a peça, ele vinha para cima, né? Ele ficava mais agressivo. Aí dia eu perguntei para ele. Exatamente. Mas, Michael, você está perdendo por peça e aí você resolve atacar? Ele fala, Maurício, eu já estou perdendo uma peça. Eu não tenho mais nada a perder, então eu vou para cima. O que tiver que ser, vai ser. E às vezes ele acabava achando um ataque, conseguia encaixar alguma coisa e ele fazia. O Michael fez combinações muito bonitas, inclusive no Juventude, acho que foi o primeiro que eu fui, que foi em 99. Ele fazia combinações bem bonitas. Mas daí, Sérgio, você ia falar do Juventude de 98. Ah, sim. Então, daí, bom, como eu falei, né, com relação aos jogos escolares, a gente não até por ser muito novo na época, esse torneio ter sido ocorrido há muito tempo, então a gente tem muito lapso, assim, né, não consegue lembrar exatamente de tudo que aconteceu, mas as lembranças que eu tenho são essas, né, e com relação aos Jogos de Juventude 98 em Cascavel, né, esses jogos, assim, foi... Como a gente já tinha jogado um escolares, então já estava um pouco mais, assim, entendendo o que era jogar fora, né? Jogar em outra cidade. Eu lembro que na época a gente foi para Cascavel, a gente saiu daqui de madrugada, a gente foi numa Kombi. Né? A equipe era eu, o Vinícius Auer, o Michael Ribeiro, o Fábio Ferreira, o Mauro Cox e o de Carlos. Né? Já na ida, o de Carlos já vomitou na Kombi, né? Então, falando daqui em Cascavel, né? Que aquele cheiro super azedo dentro da Kombi, né? Mas... E daí todo mundo ficou vontade de vomitar também, né? Porque é normal, né? Daí você imagina, uma viagem de Kombi até Cascavel leva pelo menos uns 4 dias para chegar até lá, né? E era uns caixão de lenha, mais ou menos, né?
Nossa, né? Não, terrível, né? A gente não pode reclamar, porque a gente ganhou, Claro, ganhou o transporte, mas foi eu só sofrido. fui Tanto é que eu cheguei lá. Tanto é que eu cheguei lá e eu acho que fiquei uns 2 dias com um zumbido no ouvido, porque o motor da Kombi é dentro da Kombi, né? Então você ficava aquele ronco, assim, dormia, e parecia que eu tava viajando ainda, Que né? pariu. A viagem foi bem, porque é longe, Cascavel é longe. A gente indo com uma van com ar-condicionado já é difícil. Você imagina, com uma Kombi, né, que chacoalhava tudo aquilo lá. Então não é todo que o Ricardo vomitou, ele tinha que vomitar mesmo, né? Ninguém aguenta. Mas, né, e na época também, né, em 1998, você não acompanhou nós como técnico, né? E na época foi o Hélio Não Saldanha foi também. Como eu falei, o Marcos, o Tigela, ele não foi sabia junto? jogar xadrez, né? O Tigela foi em Ah, ele Roncador. foi em Roncador. Eu não lembro se no. Eu acho que sim, o Tigela também foi lá em Cascavel. Foi, Ele né? foi também. Eu lembro que ele foi. Foi, sim. Eu sei que daí, né, também pela falta de técnico, a gente também se atrapalhou bastante lá, né? Mas com relação assim aos Jogos de Juventude, foi legal. A abertura dos jogos foi lá num estádio, bem próximo ao nosso alojamento. Foi uma abertura bem bonita. Nossa, a gente se realizava, né? Colocava o uniforme do Piraí lá, se achava um monte, né? Né? Representando, porque é a única modalidade, Piraí. Depois disso, Piraí, só xadrez representava Piraí. E acho que até hoje está sendo assim, né? Representando Piraí, Nas fases tanto finais, nos Jogos Escolares, Jogos de Juventude, foi porque antes disso, né, antes de 1997, né, vários esportes assim representavam Piraí, handebol, basquete, futebol, era muito bacana, tinha bastante e de repente o negócio se acabou e para nossa sorte, né, do xadrez, que xadrez entrou e depois disso nunca mais saiu. O xadrez sempre se fortalecendo, melhorando a cada dia, né? Mas voltando à questão lá dos Jogos de Juventude, também a gente tinha um xadrez ainda muito precário, né? Daí, assim, também você jogava individualmente. Só que daí lá você ia para a fase final direto, né? Não tinha a fase regional. Então lá a gente jogava também o relâmpago, o rápido e o convencional. Eu era muito ruim, né? Então eu era o segundo reserva, eu era o ajudante do ajudante, né? Eu não servia para nada lá, eu só ficava de enfeite lá, né? Se dois morressem, daí eu jogava. Senão, não, né? Então, mas assim, né? A equipe titular daí era o Vinícius, o Maico, o Fábio Ferreira e o Ed Carlos, né? Eu e o Mauro era a reserva, eu era o segundo reserva. Então, mas claro, né? Como o individual a gente podia jogar, eu joguei tanto rápido quanto relâmpago, fiquei praticamente acho que em último nos dois, né? Jogava muito mal também, né? Tava ainda no início, não sei nem como que eu fui convocado, porque né? Tinha também outros meninos também que estavam jogando bem na época, mas que bom que eu fui, porque daí pelo menos a gente vai pegando essa prática, essa malícia, pegando experiência, né? E isso serviu muito para depois, né? Ainda bem, graças a Deus, tive essa oportunidade que ajudou bastante, né, a compor a equipe e depois dar os primeiros passos para que os outros que vieram depois, né, e representaram muito bem Piraí. Então lá realmente não tem muito outra coisa para dizer, porque foi bem foi bem vago assim a nossa participação lá, né? Eu lembro que lá pessoas que se destacavam lá foi um rapaz lá que era o Soperrer Hamad Hammer, que lembro muito. veio a falecer tempos depois, né? Tinha também um rapaz muito bom que também nunca mais vi jogando, que era o Rodrigo Demeterco, também nunca mais, né? Que muitas pessoas que eu joguei na época, que era da minha época, a gente sempre via jogando ou viu em outros campeonatos. Esses, não, claro, o Hamad na época, pouco tempo depois, acho que ele faleceu, e o Demeterco eu nunca mais vi. Mas eram pessoas assim que... Mais dele, né? Esses são pessoas assim que passavam perto de você, assim, você quase que fazia uma saudação, assim, né? Fazia uma reverência, porque eram os melhores, assim, você queria se inspirar neles para jogar bem também, né? Tudo serve como experiência, mas era legal, assim, falavam assim que o Demeterco tinha rating, não, falava uma coisa assim que era inacreditável, o Rodrigo Demeterco tinha rating feed. Nossa, todo mundo assim ficava, né? Porque ninguém tinha rating feed. Era uma coisa inalcançável, né? Agora, isso agora é uma coisa, né, teoricamente fácil. Praticamente todos os torneios que a gente tem jogado agora valem rating feed. Mas na época isso era absurdo. Acho que talvez eu consegui o rating feed jogando no exterior, nem foi aqui no Brasil. Que nem tinha na época torneio que girasse tanto feed assim, né? Então a gente olhava para eles assim e falava, nossa, um dia eu vou tentar jogar igual eles, né? Mas
como falei, nunca mais vi eles, né? O Ramad, infelizmente, acabou falecendo e o Demeterco nunca mais vi. Não sei se joga, não sei nem se tá vivo, né? Também, esse rapaz. Então você lembra de algumas, isso já no clube ou até antes, você lembra de alguns episódios engraçados que você presenciou, que você participou? Eu lembro de 3 episódios, rapaz, que aconteceu aqui no clube, 2 ou 3, deixa eu ver se 2 envolvendo o Michael. O Michael, eu lembro uma vez, ele estava jogando com você, eu não lembro que torneio que era. E aí ele armou mato e propôs empate para você. Aí eu lembro que você olhou, deu uma pensada assim, aceitou o empate. E todo mundo perguntou para o Michael, mas Michael, você tinha mato? Não, pois é, só que eu propus empate. Se ele não aceitasse, daí eu dava mate. A gente ficou meio sem entender. Eu não sei se você lembra desse episódio, esse Outro que a gente achou muito... Lembro. Ele, na verdade... Pode falar. Não, ele jogou aquela partida, ele jogou muito bem aquela partida. Sim. E ele ameaçou dar um mate de Philidor. Exatamente. E assim, isso, ele ia dar o cheque de dama e a partir dali ia configurar o Philidor, né? E na hora que eu vi que, antes dele jogar, ele ofereceu um empate, antes dele dar o cheque de dama. Daí eu olhei, assim, ainda não tinha toda aquela experiência, mas eu falei, poxa, né, mais uns 3, 4 lances aí, nós estamos, já tô conseguindo enxergar, né? E eu vi que ele ia ganhar. Daí ele me ofereceu o empate, eu olhei e falei, aceita. Daí ele não acreditou que eu tinha visto mais, sabe? Cara, foi muito engraçado. Caiu a casa pra ele. Teve outro que envolveu... Mas o Michael era extraordinário, assim, essa situação. Ele estava jogando com o Thiago Pavelski. E essa eu não sei se você estava junto. Mas aí o Thiago... Eu tava lá, eu vi. Aí o Thiago tava ganho já na partida e tal, né? E aí ele pegou e deu cheque no Michael, com a dama. E daí o Michael abandonou. Daí abandonou a partida. Então, Michael, mas só uma coisa, por que você não capturou a dama? Era só tomar aí a dama. O Michael olhou uma cara dele. Ele entregou a dama. Não, eu lembro. Essa eu lembro. Também foi um... Ele deu um cheque na cara do rei em cima, mas que a dama totalmente desprotegida, né? Era só tomar, né? Era só capturar a dama. Aquela foi muito engraçada. Você vê, né? E é interessante. A reação do Michael foi mais engraçada que a do Cal, sim. Agora, quando levou aquela sova do Sup. E o terceiro que eu lembro, acho que foi em 99, acho que foi 2000. Quando a gente foi, acho que o primeiro ou o segundo Amigos do Clube. E eu lembro, acho que você lembra que naquela época a gente escolhia os horários para jogar. E a gente jogava à noite ou no sábado à tarde e tal. Sim. Eu lembro que teve um jogo que era o Juliano Nunes Miléo e o Radamés. E aí o Juliano chegou no horário certinho e tal, fez o lance dele e não acionou o relógio. E aí o Radamés chegou, fez o lance, beleza, e saiu. E daqui a pouco o Radamés voltou, ficou sentado na mesa. Aí eu lembro que o Juliano foi lá fora e falou, ô, Maurício, o cara tá pensando demais lá, não sei o quê. Eu falei, Juliano, mas ele tem direito de pensar, né, e tal, né. Aí isso já tinha passado, acho que era 1 hora de tempo para cada jogador, já tinha passado uns 50 minutos, mais ou menos. E aí o Juliano chegou, olhou assim e viu que era o tempo dele que estava correndo. Falou, caindo a seta. Eu falei, se apurou. E aí ele foi reclamar que o cara não jogava, mas é claro que não jogava. Ele ia deixar o tempo dele passar, né, cara? Assim, uma das coisas engraçadas que eu lembro, assim, dessas mais antigas. Você lembra de algum fato engraçado também que aconteceu? No clube mesmo eu acabo não recordando, acho que eu não presenciei. Assim, esses que você falou, eu tava em todos, né? Mas eu não me recordo agora de alguma passagem assim no clube. Eu lembro de uma vez que eu tava jogando. A gente veio de um torneio que eu não lembro se foi em 2000, alguma coisa assim, que a gente tava voltando nos jogos e tava acontecendo o Campeonato Piraiense. O Campeonato Piraiense que o Michael ganhou na 98. época. E o primeiro jogo que eu ia fazer era contra o Michael. A gente chegou atrasado, faltava muito pouco tempo né, até para cair a minha seta, né? E eu tinha sido emparcerado com o Michael. Aí eu cheguei correndo tudo para jogar.
né? Fiz o meu lance, bati no relógio, mas eu bati com tanta vontade no relógio que o relógio caiu no chão, não sei se você lembra. E daí era dentro do ginásio, lá fez um enorme barulho, todo mundo parou para ver o que estava acontecendo, né? Mas o pior que essa vergonha fui eu que passei, né? Porque em vez de eu bater no pino, acho que eu bati nas costas do relógio. Fiz mal o relógio. A gente já não tinha muito relógio na época, né? Perigoso quebrar. A gente tinha 10 relógios. Quase morri de vergonha. Mas isso foi... essa besteira fui eu que fiz. Mas no clube mesmo eu acabo não me recordando de nada, assim, de diferente. Eu me recordo de muitas passagens, assim, em jogos, né? Em jogos aconteceu muita coisa. Muitas delas, inclusive... Com me veio essa imagem de... Ele era muito natural, muito ingênuo, né? Assim, as coisas aconteciam, parece que acontecia com ele daí, né? Exatamente por causa disso, né? Eu lembro uma vez, nossa, vários, mas eu lembro uma vez que ele... A gente tava num alojamento, você tava... Em Maringá? Acho que foi em 99 isso. Foi em 2000. Eu não sei se foi em 99. Teve uma vez que ele pegou e acho que ele sonhou que estavam assaltando. E daí ele acordou no meio da madrugada, ele gritava assim, pesada, pesada! E começava a subir. E ele assobiava e começava a dar uns loucos nele lá no meio da madrugada. Daí na hora que ele se tocou, que ele tava sonhando, ele deitou e falou, o que aconteceu, Éder? Não, nada. Só ver se estava acordado. Foi nesse mesmo ano. Coitado, né? Eu tinha falado para vocês, pesado, na hora que vocês chegarem no alojamento, não deito com a calça do agasalho, né? Porque vai encher de bolinha e tal. Era muito rápido. Ah, é? A calça preta, né? Aí o Éder tava deitado. Eu falei, Éder, a calça, tia. Levantou as pernas e ficou deitado com as pernas pra cima, cara. Em vez dele levantar e ficar de pé, ele levantou só as pernas e ficou de bunda pra cima, né? Acho que foi em 99, cara. Acho que foi o Moarama. Foi o Moarama. Que ele montou uma barraca pra gente não passar pasta de dentro nele. Ele era calouro, né? De Juju. Ele fez uma trincheira lá que era impenetrável, né? E teve uma vez também, eu acho que isso foi daí já em, não sei se foi em Moarama ou foi em Maringá, em 2000, que a gente tinha um uniforme, umas camisas bem bonitas até hoje, eu acho bonita aquelas camisas, que era de gola polo, tinha a branca e tinha a cinza. E eu lembro que o Éder tava com uma espinha muito grande nas costas, e ele tava com a camiseta branca, e estourou a espinha nas costas dele, e manchou tudo de sangue a camiseta. Daí ele foi lavar num bebedouro e tava o William Ribeiro. O William Ribeiro não perdoa ninguém, né? E o William chorava da risada. Daí o Éder foi num bebedouro e começou a lavar e falava assim, meu Deus, o Maurício vai me matar. Mas encharco, eu não sei, nunca vi tanto sangue sair de alguém, igual saiu da espinha dele. Mas certo, sei lá que espinha que era aquilo lá, né? Porque explodiu. Mas ele ficou tão nervoso. E assim, a maioria das vezes que eu lembro de história engraçada, o Éder tava nelas, assim, né? Sempre, e totalmente assim, ingênuo. As coisas aconteciam com ele, né? Coitado. E assim, e teve também uma vez que, devido ao teor e horário, eu não posso dizer, mas quando o William contou uma piada para nós num alojamento lá em Irati, acho que foi em 2011 isso, que eu não conseguia mais parar de dar risada, assim, eu dei horas, acho que foi a vez que eu mais ri na minha vida, foi aquela vez que ele contou aquela piada. Não sei se você se recorda, né? A gente não pode, não pode contar, mas assim, não foi... pode contar. Eu chegou a doer minha barriga, eu não parava mais de dar risada, eu não conseguia me controlar. Foi a vez que eu perdi total o controle, assim, depois daquela piada. Foi uma piada simples, curta, mas realmente não sei o que aconteceu aquele dia comigo, que eu não aguentava, né? O do William também era... Por ser também o jeito ingênuo, assim, às vezes fazia as coisas e na maior das boas vontades as coisas aconteciam e a gente acabava achando engraçado, né? A forma que eles agiam, né? Eles não tinham malícia nenhuma, talvez é por isso que era engraçado, né? Sim, mas verdade. São histórias assim que... Nossa, tem várias, né? É difícil você se recordar. Mas não tem jogos de todos eles, assim, que as coisas engraçadas acontecem, né? Porque daí você convive com as pessoas e fica ali o dia inteiro com elas. Aí você vai vendo a personalidade, os atrapalhos que a pessoa tem, né? Aí você vai se divertindo com o jeito delas, né? Sérgio, eu fiz um levantamento aqui. Você já ganhou 59 torneios, é muito torneio local, cara. Você ganhou entre circuitos, relâmpago, rápido e pensado.
Assim, primeiro, vamos falar aqui sobre os torneios locais. E aí depois a gente fala algum torneio fora que você jogou. Mas dos torneios locais, você tem alguma partida assim que marcou, que você diz, putz, essa eu joguei o fino do xadrez? Você lembra de alguma ou de algumas? Então, Maurício, o problema da gente ser velho é que primeiro que a memória falha e segundo que a gente, como jogou muita partida já, embaralha muito a cabeça para você dizer assim, essa foi boa, essa foi ruim, porque, né, eu tô jogando desde 1996, né, olha quanto tempo a gente jogando, realmente foge bastante. Mas o que eu lembro de uma partida, não lembro qual torneio, qual ano, eu lembro só que foi com o Felipe Truppel, que eu estava jogando a partida, o Felipe Truppel sempre, ele é muito agressivo também, né? É muito forte e ele fez uma manobra e conseguiu ganhar minha dama. E eu fiquei com a torre, acho que um cavalo, né? A troco da dama. E a partida estava muito ruim para mim. Eu só estava tentando sobreviver mais um pouco ali, né? Porque eu sabia que o Felipe tinha um pouco de problema com o tempo, né? Ele não conseguia controlar muito tempo. Eu falei, não, vou tentar, vou jogando aqui para ver o que dá, né? E, de repente, eu comecei a entender que a dama, até então, né, eu não tinha essa consciência, mas eu vi que a dama, a troco do cavalo e da torre, até que não era tão ruim. Claro que eu estava perdendo, estava ruim a situação ali para mim, mas eu consegui trabalhar com torre, trabalhar com cavalo, trabalhar com torre, trabalhar com cavalo. E, né, o Felipe acabou também se apurando um pouco no tempo, né, e eu consegui ganhar aquela partida. Eu, sinceramente, para mim, aquilo lá tava perdido. Mas assim, e digo para você, não foi. Eu acredito que foi mérito meu. Porque o Felipe não fez nenhum lance ruim para dizer assim, não, ele entregou a partida, deu bobeira, perdeu uma peça. Realmente eu fui conseguindo trabalhar com jeitinho, com a torre e Foi cavalo, melhorando a até posição, chegar né? numa posição onde ele não tinha mais o que fazer. Né? Com uma dama, eu falei, nossa, daí eu entendi a força que tinha também. Né? Mesmo que quando você tá com quantidade, né, com valor a menos, você consegue trabalhar, claro, né? Tem situações e situações, mas eu achei que eu joguei muito bem aquela partida pela resistência que eu tive. Não tanto pela beleza da partida, mas pela força de vontade que eu tive. Falei, não, eu vou resistir, eu vou ir até onde o meu máximo, né? A partir daquilo, eu comecei a entender que eu tinha que usar toda a minha energia para tentar ganhar uma partida. Porque até então, eu jogava, né? Tinha, às vezes fazia uma abertura boa, ganhava uma peça, ganhava um peão dali e tal, e beleza. Se eu já começasse mal a partida, eu perdia assim, perdia rápido. Eu não tinha aquela resistência. Depois daquilo, eu mudei a forma de pensar dentro do jogo. Eu falei, eu tenho que ser o mais resistente possível, fazer o melhor que eu posso nesse momento, né? Fazer o meu melhor na condição que eu tinha, para tentar continuar uma partida, pelo menos uma partida que eu possa levar mais tempo e conseguir talvez até enrolar no tempo, né? Então, como eu falei, não foi uma partida linda, mas foi uma partida que para mim foi muito suada e eu vi que a questão era mais a resistência, né? Eu tinha que treinar mais uma resistência e consegui treinar, consegui praticar aquilo e hoje eu jogo muito na resistência, né? Eu tento jogar o mais básico possível, né? Não fazer muita loucura no tabuleiro, mas ser firme em cada lance. Isso tem me ajudado bastante até hoje, né? O professor Sandro Ali, o pai da Yasmin, ele sempre fala o seguinte, que o melhor talento é o trabalho duro. E é verdade, você é prova disso, porque você, quando você começou a evoluir, que você não parou mais, e até hoje você é o cara a ser batido aqui em Piraí. E fora daqui, Serginho, nos torneios que a gente participou, não sei se são as mesmas partidas que talvez você lembre, mas eu lembro de 2 partidas que você jogou, que você acabou perdendo, e aquelas eu vi que você sentiu, porque nas 2 você tinha, não digo a vitória na mão, mas você tinha um pouco mais de chance. Que uma foi com o William Iano, de Paranavaí, eu não lembro se era um paranaense, que era uma posição que você tinha para avançar H6 ou G6, e um dos peões que você Sim. avança, você ganha a partida. E a outra partida é bem mais recente, acho que foi ano passado, ou 2018, não me recordo, acho que foi ano passado, quando a gente foi campeão por equipe paranaense, do Festival Paranaense de Relâmpago, lá em Curitiba, e você acha que estava jogando contra o Everaldo Matsura, que também você estava numa posição melhor no Relâmpago. E acho que são essas 2 partidas assim, que eu tenho mais lembrança. Você acha que essas podem ser? Ou algumas outras também? Sim, não, é exatamente essas duas, Maurício. Toda vez que eu me recordo de partida que eu perdi, e eu perdi várias partidas na minha vida, acho que eu já perdi mais do que ganhei.
né? E isso faz parte da vida. A gente tem que conviver com a derrota. Sim. Mas se toda vez que eu precisar lembrar de partidas que me doeram, foi exatamente essas duas. Eu não sei como é que você tem essa memória tão boa assim. Talvez até pela expressão do rosto que a gente tem. Porque várias vezes eu perco e saio, continuo conversando. E das outras vezes, dessas duas vezes, eu saí sentido, realmente sentido, porque eu tinha, não, eu tinha a vitória contra o William Yano na época, e contra o Matsura não, mas, né, vamos por partes aqui, vamos desmembrar esses dois. Contra o Yano foi no Paranaense Sub-20, que foi em Curitiba, lá no Círculo Militar, e a última partida era com ele, né? Eu não tinha chance, ele tinha chance de ser campeão, eu não tinha chance, mas a última partida foi emparcerado com ele. E eu joguei uma siciliana, eu tava de pretas, e ele veio, né, veio para cima e tal, e eu resolvi, daí ele entrou na ala da dama e começou a capturar quase todos os peões que eu tinha, né, e eu resolvi fazer um ataque na ala do rei, né, e fui bem sucedido, até que chegou o momento primordial ali, o crucial, né, eu tinha duas opções, jogar G6 ou H6, G6 eu ganhava, H6 eu perdia. E eu não sei dizer o que aconteceu. Eu joguei o lance que perdi, eu joguei H6. Aí ele, né, o Yano sempre foi muito bom. Desde moleque, ele já jogava muito bem até hoje. E, claro, ele, daí, a partir daquilo ali, ele faturou, né? Mas tanto na hora que terminou a partida, tanto eu quanto ele, vimos que se eu jogasse G6, ele estava totalmente perdido. Ele ia ter que abandonar, porque daí ele perdeu uma torre, né? Então, e com um ataque muito grande na ala do rei. Então aquilo lá, para mim, é uma partida que eu não esqueço. E contra a do Matsura, que é muito mais recente, essa sim, eu posso dizer que é do céu ao inferno as coisas, né? Você pode ter tanto a glória quanto pode ter a frustração, né? Com relação ao Matsura, né? Na hora que eu joguei, acho que foi na terceira rodada que eu acabei pegando o Matsura, né? Eu joguei as duas primeiras partidas, né? Era relâmpago, ganhei. E daí, na hora que eu vi que foi emparcerado com o Matsura, não, eu fui ao êxtase, né? Porque imagina, jogar contra um GM. Todo mundo tem essa vontade, e principalmente ganhar de um, né? Mas, claro, ganhar eu não tava com tanto, assim, né? Com tanto pensamento. Mas eu pensei, nossa, jogar com um GM... Fazer uma partida boa, pelo menos, né? Uma coisa excelente, né? Conta muito pro currículo da gente, o currículo pessoal, né? E ele, nossa, uma pessoa, assim, muito bacana... Muito humilde, a gente sentou, né? Antes da partida conversamos bastante. Ele é uma excelente pessoa. Nunca tinha conversado com ele, já tinha, né, tirado foto já junto com ele, já tinha uma foto com ele, mas nunca tinha conversado. E ele me tratou super bem, perguntou de onde que eu era e tal. Isso aqui, enfim, né? A gente conversou bastante. Iniciou a partida, eu tava de pretas também. E, poxa, o cara é um GM, né? Ele veio arrebentando pra cima. Ele veio com força mesmo. E eu já descobri há muito tempo atrás que, assim, eu não sou um bom jogador de abertura. Eu conheço na meia dúzia de abertura e é isso que eu jogo. E não sou um bom jogador de final. Eu às vezes cedo a pressão, me atrapalho com o tempo. Mas eu sei, isso tenho certeza, que eu sou muito criativo em meio jogo. Meio jogo eu consigo fazer a diferença. Às vezes, e é o meio jogo que transforma para você daí chegar no final praticamente ganha, né? E o Matsura veio com toda a vontade, né? Veio com todas as peças para cima, conseguiu, e assim, já nos 10 primeiros lances, ele já conseguiu ganhar um peão. E assim foi, fomos trabalhando. Só que daí, no meio jogo, eu consegui se sobressair, eu consegui melhorar muito meu jogo, a ponto de que, apesar de eu estar com um peão a menos, eu estava com uma partida assim, com um bispo excelente, a torre muito bem colocada, já estava chegando próximo ao final, já estava correndo praticamente no centro do tabuleiro, ele estava correio preso, com um cavalo, teoricamente, não estava jogando muito, a torre dele estava presa, tentando guardar alguns peões, então a partida para ele estava muito ruim, e além de tudo, ele estava com menos tempo que eu. Nossa, ali na hora que eu comecei a entender o que estava acontecendo ali, em minha volta, eu falei, nossa, talvez seja a hora de eu colocar o meu nome num patamar mais acima, né? Ganhar de um GM. Só que, claro, né? Ele é GM e não é à toa que ele é um GM e eu sou um amador, né? Fiz um lance totalmente errado, onde eu levei um garfo. Perdi a torre inteira. Né? Na hora que ele jogou, eu tava com uns 12 segundos e ele tava com 4. Eu fiz um lance muito ruim. Eu podia ter pensado em jogar qualquer outra coisa e fiz um lance péssimo, né? E daí ele, claro, ele é um GM, ele arrematou a partida, né? Fez o que deveria ser feito.
E é estranho, porque na hora que eu joguei o lance que ele deu o garfo, assim, eu senti um calor, assim, no couro cabeludo, assim, eu falei, eu não acredito que eu fiz isso, né? Eu poderia ter é a mesma coisa que quando você acerta a quina da Mega Sena. Por um número você fica milionário e muda a tua vida, mas exatamente por um número a tua vida continua exatamente igual, né? Então foi exatamente o que aconteceu. Por uma porcaria de um lance que eu fiz, a minha vida continuou igual. Se eu tivesse ganho, não que né, minha vida ia ser outra coisa, mas a minha vida dentro do xadrez seria diferente. Teria mais história para contar, imagine. Até servir como referência até para o clube aqui de Piraí, né? Imagina, o Piraense já ganhou de um GM, né? Assim, jogando de igual para igual e fez uma partida excelente. Nossa, seria muito bom. Mas talvez não foi o momento, né? Talvez eu ainda tenha que me recuperar desse sentimento que eu tenho. Claro, eu não desejo mal nenhum, nem para ele, né? Ele foi excelente, uma pessoa muito boa, né? Eu que dei bobeira, poderia ter mudado a minha história e não mudei. Eu espero ter a oportunidade novamente de um dia jogar com alguém né, com um GM, principalmente o GM, e ter, né, a chance de ganhar para poder talvez fazer a minha própria história, né? Para que eu possa guardar isso para mim e me renovar dessa derrota que eu tive pro Matsura. Mas foi legal, foi bacana. Com o Matsura eu achei muito bacana. Serviu mais uma vez como exemplo. Só o fato de ter experiência de jogar com alguém do nível dele, já para mim já é o que bastava. Né? Foi muito bacana isso aí. Nossa, muito bacana mesmo. Sérgio, agora, infelizmente, estamos passando por esse momento dessa pandemia e a gente não tem uma previsão aí das voltas dos torneios, né? E era muito gostoso, praticamente quase todo fim de semana a gente estava jogando, ou aqui em Piraí, ou jogando alguma etapa do circuito, ou jogando em Curitiba, enfim. A gente sempre estava participando de alguns eventos. Mas voltando, e que tudo dê certo, a gente começar a retomar os torneios, você tem planos de prosseguir jogando? Qual que é a tua ideia aí para frente? Sim, não, eu pretendo continuar jogando assim, mas até, né, eu já tive muitas paradas e muitos retornos, né? Principalmente para questão de faculdade, Sim, né? sim. Fazendo faculdade não tinha como conciliar tudo, porque daí chega final de semana, você tem que fazer trabalho, ou tinha que estudar. E tem que E descansar também, né? queira ou não, a gente sabe, tem que descansar, tem que ter vida social, e a gente sabe que xadrez é uma maratona, né? Tem campeonato que vai sábado, vai domingo, ou só no domingo, daí às vezes é domingo, você tem que viajar, daí tem que levantar cedo, daí sábado você já não faz nada, porque você tem que se preparar. Realmente, se você quer jogar, quer estar participando do torneio, você tem que viver praticamente um bom tanto da tua vida para isso. Né? E eu não estava conseguindo conciliar, eu tive que parar. Então, várias vezes eu acabei parando de jogar, me ausentando dos tabuleiros para poder ter né, para poder cumprir meus objetivos extras, né? Mas, bom, agora voltei, né? Infelizmente teve essa situação agora desse vírus, né? Que está atrapalhando todo mundo, não só o Clube de Xadrez Piraí, mas no geral, né? Todo mundo está sendo afetado por isso. Mas pretendo voltar. Até porque, eu não sei se você vai entrar nesse assunto, mas o que me revigorou muito, que me deixou muito feliz, que me deu esperança de novo, que eu estava um pouco apagado, né? Na questão do xadrez, o meu xadrez, né? Foi os Jogos Abertos agora que a gente participou, que a gente ficou em terceiro lugar. E assim, para mim aquilo foi, apesar de eu não ter contribuído com pontos, com muitos pontos e tudo mais, fiz o meu feijão com arroz ali, mas eu achei assim, eu fiquei muito emocionado, muito feliz por a gente ter obtido o terceiro lugar, né? Jogando com todo mundo que tinha lá, o nível do pessoal era muito alto, né? Graças principalmente ao Álvaro Almeida e o Henrique Nemeth, que jogaram um fino do fino lá, né? Representaram excelentemente bem Piraí. Eu, como falei, eu não pude mostrar tudo o meu talento, eu joguei muito aquém do que eu estava jogando, mas ainda assim a gente teve um resultado muito bom. Terceiro lugar nos Jogos Abertos foi um resultado excelente. E isso me ajudou bastante a manter agora o meu foco, sabe? Então, devido à pandemia, a gente teve que dar uma sossegada aí também. Mas eu pretendo, sim, com certeza, pretendo jogar os locais, os circuitos, o que você me convidar fora daqui, com certeza, se eu puder, com certeza eu vou participar, quero representar Piraí e tentar fazer tudo que eu possa para ajudar a nossa equipe aí, né? Você sabe que essa menção tua aos Jogos Abertos esse torneio foi um dos torneios que mais me marcou, cara, porque Jogos Abertos é a nata do xadrez paranaense, né? E, inclusive, e não só do Paraná,
como Ponta Grossa, que montou a equipe da Seleção Brasileira Olímpica, estava jogando por Ponta Grossa. Então, realmente é um evento extremamente forte, tanto no masculino quanto no feminino. E a gente fez uma dobradinha, né? Que a gente ficou em terceira no feminino e terceira no masculino. E essa competição, ela foi uma das que mais me marcou, assim, porque há muito tempo a gente não participava com uma equipe masculina, e aí a gente resolveu, conversando daqui e dali com umas pessoas, vamos levar. E aí a gente teve realmente uma competição, cara, foi surreal, porque as equipes ali como Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, e a gente ficou à frente de equipes ali como Londrina. Londrina estava uma equipe muito forte, com o Carlos Martins jogando. Sim. Estava uma equipe muito forte, a gente conseguiu ficar ali um honroso terceiro lugar, excepcional. Sim. O xadrez feminino, já desde 2017, que também foi um momento que me marcou muito, quando a gente foi campeão dos Jogos Abertos com a equipe feminina, sempre vem fazendo mantendo a regularidade nas competições, né? Mas o masculino muito participava e agora a gente voltou a participar e tomara que a gente continue. Infelizmente esse ano já não, porque os jogos já foram cancelados, mas que a gente mantenha essa constância com o xadrez masculino. Ao mesmo tempo que eu tenho uma lembrança maravilhosa desses últimos Jogos Abertos, eu tenho uma lembrança pavorosa dos Jogos Abertos que a gente foi, que eu não lembro que ano, não sei se foi 2005, 2006, eu não lembro, que a gente jogou contra a equipe de Pato Branco e tava 3-0 pra gente. Acho que foi 2003, Maurício. Acho que foi 2003 isso. E a gente tava ganho, 3-0, e eu tô ganho do menino lá. Tô com 3 peões de vantagem, tô muito ganho. Muito ganho, como eu sempre digo para os atletas. Você tá ganho, ganhe. E aí, rapaz, a bendita da inversão de lança acabou comigo. Eu tinha... eu me recordo dessa. Só que eu tenho que, tipo, vamos supor, eu não lembro bem a posição, mas eu acho que era... Eu tava ali com a cadeia de peões, E, D e C. Os 3 passados. Mas eu tenho que mexer o peão certo. Porque senão eu acabo perdendo, ou na pior das hipóteses, acabo empatando, né? E aí, lógico, eu optei por avançar o peão errado. E aí, lógico, meu adversário também tem que fazer o fino para acertar o lance e ganhar a partida. Mas ele jogou mal a partida inteira. Ele jogou mal. E aí, nessa que eu errei, o avanço do peão, ele jogou bem. Ele começou a jogar os finos. E eu perdi. Essa foi a partida que eu mais senti na vida de ter perdido. Não só pelo fato de estar com a partida na mão. Eu lembro que eu estava de pretas e eu joguei uma defesa Gambito Budapeste, que era o que eu sempre jogava, contra peão de dama. E eu lembro que ele levantou assim, sem saber o que me dizer, sabe? Me cumprimentou, saiu, logicamente. E, cara, aquela partida eu senti muito, claro, pessoalmente por mim, porque é uma partida que estava na mão, mas pela equipe, porque vocês tinham feito a parte de vocês, tinham ganhado as 3 partidas, que Pato Branco não era uma equipe tão fraca, era uma equipe ali do nosso nível, talvez, mas a gente tava muito bem, cara. E aí, essa foi a partida que eu mais senti de ter perdido. Mas assim... E eu me recordo... Você lembra? E eu me recordo, sabe, Maurício, que né, eu tinha terminado minha partida, o Maico também. Daí, de repente, eu e o Maico fomos olhar a tua partida, daí a gente viu o lance, né? Falei, não, só o Maurício jogar aqui, tá ganho. A gente virou as costas e saiu, né? Fomos lá, acho que fomos comprar refrigerante, não lembro o que foi. E assim, pouco tempo depois que a gente voltou, né? Você tinha perdido, né? Daí a gente falou, mas o que aconteceu, será, né? Porque era só fazer aquele lance e estava resolvido, né? Mas é exatamente isso, né? Como eu já tinha mencionado, você tem 2 lances, o que ganha e o que perde. E de vez em quando a gente escolhe o que perde, né? E não tem explicação. Não tem explicação, porque é muito notório e você consegue fazer o lance errado, né? Sim. Outras 2 partidas que eu senti, mas não tanto quanto essa, foi uma que a gente jogou em Araucária. Eu tava jogando, eu lembro o nome do cara até hoje, era Cruyff Petri, o nome do jogador. E aí ele tá com tempo, ele tá com uma seta já vermelhando para cair, né? E eu tenho um tempinho a mais, eu podia pensar um pouquinho mais. E aí eu tenho cavalo para F1 ganhador e bispo para F1 perdedor. Eu joguei o bispo F1. Só que não é tão perdedor que ele ainda tem que jogar os finos, mas aí ele jogou os finos e acabou ganhando. E outra partida foi em Castro, contra o pai do Samir. Foi no torneio Eric Quast. Taufik, foi no torneio Eric Quast lá
em Castro. E eu tô numa posição muito, muito boa, tô muito bem na partida, e aí inverto um lance e ele acaba achando uma linha de mate. Eu fiquei muito, muito sem jeito daquilo. E lembrei de mais uma agora, que essa eu senti que foi no Jogos Abertos, acho que foi 2000 ou 2001, eu fui jogar por Castro. Era eu, o Sandro Ziarek, o Lino Lopes e acho que o Neuri. Lembra do Neuri? Lembro. Acho que era essa equipe. E aí a gente tava jogando contra Campo Mourão, na época. Foi a última partida daquela rodada. Foi contra o Bolívar. O Bolívar tinha recém ganho o Campeonato Paranaense. Eu também estava numa posição muito boa e aí eu tenho que jogar um dama D6 e acabei jogando um dama C7 lá, meio duvidoso. E aí, quando você joga com um cara desse nível, o bicho pega, né? Daí ele achou os melhores lances. Não pode errar, né? Não, aí acabei perdendo no tempo, mas foi uma partida. Mas definitivamente a partida que eu mais senti foi contra esse menino lá nos Jogos Abertos. Sérgio, você quer deixar algum agradecimento, algumas palavras? E eu já te agradeço de antemão pela tua participação. A gente teve ótimas histórias aqui. De repente, em breve, a gente consegue fazer um outro podcast com mais gente. A gente pode convidar aí o Michael, o Éder e fazer o Ed Carlos, de repente, e fazer um bate-papo aqui com esse quarteto. Acho que vai ficar bem bacana. Sim. Legal. Então, Maurício, eu queria, na verdade, agradecer o convite, né? Eu já era para ter acontecido a nossa conversa já semana passada, mas como eu falei, né, tive uns problemas domésticos aqui, não pôde acontecer. Eu nem teria cabeça para poder conversar também. A gente acaba ficando nervoso, né? Cada um reage de um jeito. Eu sou muito intenso, assim, então isso acaba tomando conta de mim. Eu não conseguiria nem conversar com você direito, né? Então, até peço desculpas, porque era para ter acontecido semana passada, mas deu certo hoje. Tivemos alguns probleminhas no aplicativo, mas, pelo jeito, né, tudo funcionou bem agora. Eu queria agradecer muito, Maurício, pelo convite. Agradecer muito por toda essa forma que você trata a gente, né? Sempre elevando, né, o nosso nível, assim, tentando ajudar na medida do possível. Eu vejo que você faz isso desde as crianças até os adultos, né? Você sempre lembra da gente, sempre toca no nome da gente, de histórias, e isso não deixa o xadrez em si, de Piraí, morrer, né? É muito importante, né? A gente tem que lembrar do tempo antigo, revitalizar, né? Muitos que ainda estão, né, um pouco afastados, né? Os menores tentar sempre estar ajudando para que melhore tanto no xadrez quanto como pessoa, porque eu vejo que você faz isso, né? Isso eu sempre falo para todo mundo. O Maurício, além de educar no xadrez, educa como pessoa. Isso é muito importante, né? Eu tenho a minha filha, né? Ela está agora com 11 meses. Eu quero que o quanto antes, assim que ela puder, e quando tiver condições de começar a jogar um xadrez, começar a ter um pouco de disciplina, eu quero que ela vá no clube de xadrez e aprenda com você, não comigo. Porque eu tenho certeza que ela vai aprender muito melhor com você do que comigo. Você sabe, você tem a didática, você tem a forma de ensinar e você, como eu falei, você impõe o respeito. E é isso que a população hoje, em geral, e eu vejo muito, precisa, né? As pessoas hoje não têm respeito por ninguém, né? Acaba querendo se sobressair, né, em cima de todo mundo. Eu acho isso muito feio. Eu acredito que a forma que você trabalha, Maurício, é a forma ideal. Não é à toa que você é a pessoa hoje, né, os técnicos assim mais respeitados do xadrez, não só do xadrez como todas as outras modalidades, né? Você é uma pessoa excelente. Eu quero agradecer você pelo convite e também prestar as minhas homenagens aqui a você pela pessoa que você é, pessoa Maurício e como técnico Maurício. Nunca deixou nada a desejar. Tenho muito respeito por você e quero continuar a nossa amizade e as nossas viagens de xadrez, conversas sobre xadrez e também todas as outras coisas, né? O que precisar de mim, o que puder, né? Sempre estarei por aqui para ajudar, tanto xadrez quanto a você, porque você é meu amigo pessoal, né? A gente é amigo desde antes de começar a jogar xadrez, né? Então tenho muita honra de falar que eu sou teu amigo, né? E que a gente vai caminhar junto aí, se Deus quiser, por muito mais tempo aí, levando o xadrez para tudo quanto é lugar e mostrando, né, o que Piraí é capaz de fazer também no xadrez, né? Putz, cara, você me deixou sem palavras agora. Eu não sei nem o que dizer, cara. Muito obrigado mesmo pela consideração.
Foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na vida. Cara, muito obrigado mesmo. E é recíproco, porque eu tenho uma admiração enorme por você. Como eu sempre falo, inclusive para Rafa, eu falo, cara, eu vou dizer um negócio. Uma das pessoas mais determinadas que eu conheci na vida foi o Sérgio Busquets. Porque ele é um cara que ele põe aquilo na cabeça. Veja, você queria ser engenheiro, você vai lá, fez engenharia, depois queria se tornar advogado, e hoje está trabalhando até no Ministério Público, e mesmo no xadrez, a tua evolução, porque você queria alcançar algumas metas e foi melhorando. Então, você, apesar de ser mais novo que eu, você é um espelho para mim nessa questão de determinação. E quando eu dou algumas palestras e converso com os atletas mais novos, eu sempre coloco você como um norte para ser nessa questão de determinação. Eu falo, olha, o Sérgio Busquets era um cara que era assim e tal. Sempre foi muito determinado, sempre foi um exemplo para mim. Então, fico muito agradecido pelas palavras e quero que você saiba também que é muito recíproco e que eu tenho muita admiração por você, principalmente por essa pessoa determinada que é você. Não, obrigado, Maritz. Assim como você disse, é totalmente recíproco o respeito. Muitas das vezes eu acabo... Eu sei que é eu que acabo me afastando por problemas diversos, né? Faculdade, trabalho, vida social, enfim, mas, né, o carinho que eu sinto por você isso são coisas que não morrem, né, Maurício? Como andar de bicicleta, né? A gente sempre, independente, às vezes fica quase um ano sem se ver, sem jogar e tudo mais, mas quando volta com o mesmo entrosamento de sempre. Isso é amizade verdadeira. E é isso que eu levo para mim, sabe? Porque eu não vejo diferença de tratamento quando eu fico afastado. Você sempre me convidando para fazer as coisas e tudo mais, eu vejo o carinho que você tem. E eu acho muito bacana. Por isso que eu tenho... Eu não tenho muitos amigos, Maurício, mas os poucos que eu tenho, e você é um deles, que eu quero conservar pro resto da minha vida, né? Eu espero que você continue essa pessoa exemplo que sempre foi, né? Toda vez que também é falado sobre organização, disciplina, respeito, você é a referência para isso, né? E eu falo isso abertamente para todo mundo, né? E falo aqui também, porque muita gente vai ouvir, né? Que se tem alguém para ser um espelho, ser admirado por alguém, é você. Você é uma pessoa também... Eu sei, a gente sabe das origens de cada um, né? Eu sei da tua origem, o que você já passou em vários sentidos, em todos os aspectos, e a gente se supera. A gente sempre com vários percalços, a gente vai ultrapassando todos eles para chegar no final e pelo menos ser exemplo para alguém. E é essa a ideia, né? Para você ser um exemplo bom para alguém. Que essa pessoa possa falar assim, não, eu quero ser igual ao Maurício, porque todos os teus atletas querem ser igual a você, Maurício. Você coloca esse respeito, você coloca essa imagem tua, e é uma imagem correta, e eu acho que todos realmente têm que se espelhar em você, porque você é uma pessoa fantástica. Eu acredito que se todos forem metade do que você serão excelentes na vida, com certeza absoluta. Cara, muito obrigado e até a próxima. Vamos chamar essa galera para participar do podcast aí. Valeu, Serginho. Abração. Beleza, Maurício. Abraço. Precisando, pode contar comigo. Da mesma forma. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos os ouvintes e não deixem de seguir a gente em nossas redes sociais. Até a próxima. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.